A boa notícia é que a insônia tem tratamento. E sim, você pode melhorar a qualidade do seu sono. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as estratégias mais eficazes para o tratamento da insônia, como a higiene do sono e a terapia cognitivo-comportamental para insônia, a TCCI. Fique por aqui, curta e compartilhe esse vídeo com pessoas que podem se beneficiar deste conteúdo. Vamos começar? E no episódio de hoje a gente vai conhecer quais são as estratégias, as melhores evidências disponíveis para o tratamento da insônia, né? E o tratamento dos fatores de base, aquilo que está causando, né, a sua insônia crônica. Então, o que eu queria recapitular aqui com vocês? Que nós já aprendemos, né, os critérios diagnósticos para ter um diagnóstico de transtorno do sono, que tipo de alteração no sono é comum, né, que a gente não precisa se preocupar, isso acontece com todo mundo, em vários momentos da vida, por ocasiões restritas, né, situações mais circunscritas ali, né, algum gatilho, alguma mudança no ambiente ou de vida ali, do estilo de vida. E também, né, o que mantém a insônia? O que faz com que a gente comece a ter um ciclo vicioso de insônia? Como é que o nosso cérebro vai aprendendo, né, que ficar desperto é o que ele precisa fazer nessa associação que a gente faz com cama, né? Então, assim, cama, relaxamento, sono. O que acontece com a insônia? Cama, frustração, ansiedade e dificuldade para dormir. Esse o ciclo mantenedor ali, né, da insônia crônica. Então, como é que a gente vai dividir aqui agora essa questão do tratamento para a insônia? A insônia, a depender, né, de como ela se apresenta, ela pode ser tratada de algumas formas, tá? Então, assim, qual que é o tratamento padrão ouro até o momento para tratar insônia? Terapia cognitivo-comportamental para insônia. A gente chama de TCCI. E por que isso não é tão divulgado, tão disseminado? No Brasil, nós temos pouquíssimos profissionais, né, capacitados, treinados com esse tipo de abordagem, né, com essa estratégia para tratar a insônia. As pessoas divulgam muitas informações errôneas, né, sobre o tratamento da insônia. As pessoas não tratam a causa da insônia, né? Geralmente o que é feito é uma medicação ou um fitoterápico ou um suplemento ou uma atividade física. São questões que podem melhorar ali, né, o ambiente, a rotina de sono, né, o padrão de funcionamento ali daquela pessoa que está com dificuldade de sono, mas ela não trata a causa da insônia, né? Então, como é que é o tratamento da insônia? Então, se a gente pensar numa insônia primária, né, que eu expliquei já em outros episódios, o que é insônia primária? Né, aquela insônia que aparece de forma sem estar associada a nenhuma outra condição, ou médica, ou transtorno mental, né? É uma insônia que, quando você tem esse diagnóstico, né, de uma insônia que ela, de fato, é o causador aí do seu problema, né? Tanto de outros problemas que podem aparecer, mas quanto desse distúrbio aí do sono. Então, se a sua insônia, né, é uma insônia inicial, né, sem nenhuma comorbidade, ou mesmo que ela tenha alguma outra comorbidade, por exemplo, insônia com ansiedade, né? É quase impossível a gente pensar numa pessoa que tem insônia e não tem sintomas de ansiedade, né? Mas se a pessoa tiver uma insônia ali leve, né? Uma insônia aguda, com sintomas de ansiedades, como é que a gente pode fazer o tratamento disso? Então, a gente pode tratar com técnicas de higiene do sono e TCCI. Tá? E talvez não precise adicionar algum componente medicamentoso, tá? Então, o que a gente já sabe? Em casos leves assim, a gente pode tratar com... Se a gente tratar com... Os estudos têm mostrado o quê? Que se a gente tratar casos leves com TCCI,
e a pessoa já tem melhora desses quadros. Se a gente tratar casos leves só com a medicação, a gente também pode ter melhora desses quadros. Se a gente tratar com TCCI mais medicação, a gente também pode ter melhora desses quadros. Ué, e onde é que está a diferença? A diferença é que a TCCI, quando a pessoa é tratada com a TCCI, o período que ela tem, né, de latência, talvez, entre ter um novo episódio de insônia, né, ou de remissão desses sintomas é muito maior. Então, a pessoa se mantém por muito mais tempo estabilizada, sem sintomas de insônia, sem preocupações, quando ela passa por esse processo, né, ela é tratada pela TCCI. Tá? A medicação, o que pode acontecer? Ela tem um benefício, com certeza, imediato, né, para essas insônias leves, mas o que pode acontecer? Após a retirada da medicação, a pessoa pode ficar com essa dependência para poder dormir, essa alteração no sono relacionada à dependência da medicação, né? Então, sempre que voltar aqueles períodos onde ela tem uma dificuldade ali para adormecer, manter ou acordar, ela pode necessitar de medicação, tá? Porque ela não aprendeu, né, a trabalhar nesses componentes que são os mantenedores ali da insônia, tá? Que mantém ela instalada. Agora, quando essa insônia já é uma insônia crônica, um transtorno, né, de insônia relacionada, né, associada a outros transtornos mentais, seja, né, essa insônia primária ou secundária, mas quando ela está relacionada a outros transtornos, então, por exemplo, a pessoa tem um transtorno do sono e um transtorno de ansiedade, um transtorno do sono e um transtorno depressivo, um transtorno do sono e um transtorno por uso de substância ou outros transtornos mentais. A gente precisa tratar as duas comorbidades, a gente precisa tratar os dois transtornos ao mesmo tempo. A gente não tem como tratar um. E você pode até tratar um e melhorar outro, mas o mecanismo que acontece isso são diferentes. Então, a gente precisa tratar as duas coisas, né? E muito geralmente, o que acontece? A maioria das vezes, a pessoa faz um tratamento bacana para a ansiedade, né? Ela tem insônia e tem ansiedade. Ela é diagnosticada com transtorno de ansiedade, mas ela não é diagnosticada com transtorno de insônia. Então, ela faz o tratamento padrão ouro para a ansiedade. E ela melhora da ansiedade. E ela melhora do sono, mas ela não remite todos os sintomas, tá? E se ela não remite esses sintomas que levam à insônia, o que pode acontecer? Ela pode abrir novos quadros novamente, tanto de ansiedade quanto de depressão e assim sucessivamente. Então, a gente precisa tratar as duas condições simultaneamente, tá? Pode tratar uma e outra, mas o ideal é que elas sejam tratadas de forma simultâneas ali, com estratégias que possam tratar essas duas condições, tá? Que privilegiem esse tratamento das duas condições. Então, como é que eu vou saber, né? Então, agora eu também já vou falar um pouco aqui para as minhas supervisionandas, né? Porque como essa é uma questão que aparece muito nas supervisões, né? Dessa dificuldade que muitas vezes os psicólogos, né, têm para o tratamento da insônia, é no sentido de entender assim, tá? Primeiro, de fazer um bom diagnóstico clínico do que é um transtorno de insônia, tá? Fazer um diagnóstico diferencial, entender os outros diagnósticos possíveis dentro do quadro daquela pessoa, tá? História de vida, fatores predisponentes, mantenedores, tá? Então, de fazer uma boa conceituação desse caso. Então, o que ela precisa saber? Ela precisa saber fazer esse diagnóstico e entender, né, sobre essa história, esse mapeamento todo sobre a história de vida do indivíduo, padrão de funcionamento, padrão de sono, hábitos de sono, se existe ali um componente que está interferindo, um gatilho, substância, alimento, hora de dormir, atividade física. Tudo isso precisa ser avaliado. E mais um componente que muitas vezes é necessário no tratamento é que a gente converse com algum familiar. Porque essa pessoa, muitas vezes, ela está comprometida
né, com o sono, e ela também acaba comprometendo pessoas que estão ao redor, né, as pessoas mais próximas. Então, um familiar, um cônjuge, né, pai, mãe, quando é criança, né, uma pessoa próxima, ela pode dar informações sobre o sono dessa pessoa, né? No caso, por exemplo, de outros distúrbios do sono relacionado à apneia do sono, síndrome de pernas inquietas, outras questões relacionadas a outros transtornos, o cônjuge, ele pode ter essa observação, né? Às vezes a pessoa não tem essa dimensão, né, do que está causando ali aquele despertar, né, do sono. E às vezes a pessoa pode passar essas informações, né, para a gente ter uma ideia mais longitudinal do que está acontecendo com esse paciente, tá? Então, assim, não é só aquele recorte do período que ela está tendo insônia. A gente precisa ter esse detalhamento, tá? Para a gente poder eleger o melhor tratamento possível, tá? Então, o que a pessoa precisa fazer? Tá, como é que eu vou saber se essa insônia, né? O que eu preciso aplicar aqui? Se é um tratamento para ansiedade ou se é um tratamento para insônia ou se são as duas coisas. Quando que a gente vai conseguir entender se essa insônia está relacionada a um transtorno da insônia ou somente à ansiedade, tá? Então, para a gente entender se ele, de fato, está relacionado à insônia, né? Então, o que a gente precisa saber? Como é que é o sono, né, durante o dia dessa pessoa. Então, durante o dia, como é que ficam essas questões relacionadas ao sono, né? Geralmente, as pessoas relatam o quê? Quando essa insônia, essa dificuldade de dormir está relacionada à insônia mesmo, tá? Não a transtornos de ansiedade. Ela diz, olha, eu passo o dia todo com sono. Eu passo o dia inteiro com sono. Agora, na hora de deitar, o sono vai embora, desaparece, né? O olho arregala, estatala. Sabe? Estala. Eu fico ali. É como se eu não tivesse nenhuma gota de sono. Eu passo o dia inteiro cansado, com sono, com prejuízo. Mas a hora de dormir, eu fico alerta. Esse é um fator que a gente precisa avaliar. Outro fator que a gente precisa avaliar é se o paciente está tendo, né, ansiedade próximo ao horário de dormir, tá? Isso serve para minhas supervisionandas aí, serve para vocês aí de casa que estão tentando, né, entender um pouco mais sobre essa dificuldade que você está tendo aí para dormir e olhar e falar, ok, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vou buscar ajuda o quanto antes, tá? Não deixe de buscar ajuda. Então, o que acontece? Muitas pessoas, né, elas não têm muitos sintomas de ansiedade durante o dia, né? Aquelas preocupações constantes, né, com coisas que vão acontecer, com desfechos catastróficos, previsões de futuras, né, de algo que pode ter um potencial ameaçador ali. Mas o que acontece? Vai chegando perto da hora de dormir, essa pessoa começa a ficar mais agitada. Ela pode ter sintomas físicos, então ela pode ter taquicardia, ela pode ter sudorese, ela pode ter angústia, tensão. Por quê? Ela começa a ficar preocupada com o horário do sono, tá? Ela deita e aquela preocupação, né, começa a aparecer. Outra questão que a gente precisa avaliar. Se a preocupação da pessoa fica aumentada, né, com relação a quanto tempo ela leva para dormir. Então, veja, se ela começa a ter preocupações de assim, tá demorando para dormir. Quanto tempo será que eu vou levar para dormir? Ela deitou, ela tá lá, brigando contra o sono, e ela começa a ter essa preocupação. E agora? Quanto tempo eu vou levar para dormir? Quanto tempo mais eu vou ficar aqui acordado? Né? E isso começa a gerar uma angústia, né? Que acaba reforçando ali, né, a dificuldade de pegar no sono, porque ela começa a ficar em alerta. Isso é um outro fator que a gente tem que ficar de olho. E outra, né, é uma preocupação com o sono e com o remédio. E como que seria essa preocupação do sono? Né? A pessoa começa a ter pensamentos do tipo, e se eu demorar para dormir? E se eu não dormir essa noite? E se eu ficar mais uma noite sem dormir? Amanhã, como é que eu vou acordar? Né? Como é que vai ser meu dia amanhã? Mais um dia que eu vou amanhecer cansado? Né? Mais um dia que eu vou ter dificuldade? Então, a pessoa começa a ter preocupações relacionadas ao sono especificamente. Não são mais as preocupações do dia a dia que estão interferindo no sono, né? No caso da ansiedade, muitas vezes a pessoa tem episódios, né, de alterações no sono, até uma insônia crônica, porque ela vai se deitar, ela fica nesse estado de alerta, ela fica preocupada, né? Ela tem problemas para resolver na cabeça dela, então ela fica ali, né? Então o cérebro vai acostumando a esse estado de alerta ali na hora de dormir e ele começa a fazer aquela associação.
habituação, né? Que ele não vai dormir, que na hora do sono ele precisa estar em alerta, ele aprende isso, se habitua e essa insônia crônica pode ser instalada. Neste caso aqui, que a gente está entendendo que é uma preocupação, né? Uma ansiedade, mas que ela está relacionado a um distúrbio do sono, a pessoa começa a ter essa preocupação de que ela não vai dormir, do que pode acontecer que se ela não dormir mais uma noite, como é que vai ser o dia dela de amanhã, né? Como é que esses pensamentos ao redor do sono e com relação ao remédio. E se acabar meu remédio? Né? Não posso ficar sem remédio. Será que eu vou conseguir parar esse remédio um dia? E se eu não tomar o remédio hoje? Porque muitas vezes, né, a gente tem muitas informações, né, de que tomar remédio pode gerar tolerância, pode gerar dependência e que não resolve o problema, né? Que se aquela pessoa deixar de tomar remédio um dia, né, ela pode ficar a noite toda acordada, ela pode ficar maiores períodos em privação de sono. Então, ela começa também a ter uma preocupação com relação ao remédio. E ela começa a se preocupar também. E se eu ficar tomando esse remédio para sempre? Qual que é a consequência que eu vou ter disso? Será que eu tô dependente? Será que eu, né, as pessoas falam, será que eu tô viciado em remédio? Será que eu tô dependente, né, desse remédio? E agora, o que eu vou fazer? Né? Esse é um dos mitos também que ocorre muito, né, nos tratamentos dos transtornos mentais. As pessoas terem essa percepção, né, de que elas estão viciadas em remédio, que elas não querem tomar medicação porque elas podem se viciar. E a medicação para a insônia, né, muitas vezes ela é necessária em alguns casos. Em alguns casos para tratar determinados sintomas, em outros casos porque aquilo já está tão agravado, né, aquilo já está tão cronificado e às vezes a pessoa não tem uma oportunidade de fazer um tratamento diferenciado, né, não tem um profissional que saiba fazer esse tratamento, não tem condições de arcar com esse tipo de tratamento, né? Porque a gente não tem disponibilidade desse tipo de tratamento, né? No SUS, né? Profissionais que não têm essa especialidade e ela vai ficar nessa dependência, talvez, né? Da medicação. Então, assim, tudo isso mostra pra gente, né, que essa insônia, essas preocupações aí, esses prejuízos estão relacionados, né, a esse distúrbio do sono e não à ansiedade. Tá? Então, esse é um jeito da gente fazer esse diferencial, tá? De como a gente vai começar a tratar. Então, vamos lá. Se a gente entende, né, que a pessoa tá com uma insônia leve ali e a gente não precisa usar uma medicação, o médico, né, já fez o encaminhamento para tratamento psicológico, porque o médico acredita ali que talvez, né, ele possa até tomar uma medicação por algumas semanas para a pessoa conseguir, né, ter alguns dias ali, algumas noites de sono, de descanso, para a pessoa ficar mais relaxado, né, ter uma sensação um pouquinho melhor de bem-estar e começar a participar do processo psicoterápico, né? A se envolver no processo, ficar mais colaborativo com o processo. Porque a pessoa vai em uma busca, né, assim, ansiosa pelo tratamento, né? Mas muitas vezes é como se fosse um tratamento mágico. Eu tomo o remedinho e acabou. Nunca mais eu vou ter dificuldade para dormir. Isso acontece também no processo psicoterápico, né? A pessoa acredita que vai chegar lá, vai aprender uma coisa e do dia para a noite isso vai passar. Tá? E isso é um processo, a gente tem que entender ali o que está fazendo com que essa insônia se mantenha, tá? Então, assim, muitas vezes a medicação no início, ela é necessária, tá? E para isso vai ter que ter esse acompanhamento médico e psicológico, para que a gente possa ter esse melhor entendimento, né? Essa subjetividade ali sobre o que está causando essas dificuldades para essa pessoa em específico. A gente vai entender o perfil dessa pessoa, o tipo de personalidade, traços ali, o que pode estar contribuindo, o ambiente de fato, tá? Desse paciente para a gente fazer o tratamento. Então, não existe tratamento, gente, para insônia que não abarque alguns componentes, tá? Então, assim, quais são os componentes, tá, que a gente precisa saber para a gente poder tratar a insônia, tá? Então, assim, a gente precisa dar tratamento com TCCI para insônia. A gente tem higiene do sono, terapia de restrição de sono, terapia de controle de estímulos, técnicas de relaxamento, técnicas cognitivas, né, comportamentais, intenção paradoxal e mind. Então, assim, se existe aí um tratamento para insônia que não abarque todos esses componentes, ou a maioria deles pelo menos, esse tratamento não é efetivo
para tratar insônia crônica. Agora, o que a gente precisa começar a fazer antes de fazer esse processo de higiene do sono? A gente precisa começar a desligar o nosso cérebro, né? E como é que a gente pode fazer isso? Então, não fazer atividades, né, muito estressantes durante a noite, não permanecer, né, ficar brigando contra o sono, né? Porque tem pessoas que elas têm sono, mas elas ficam brigando, porque elas acreditam que elas precisam terminar uma tarefa, porque está muito empolgante aquele filme, né? Aquele celular, aquele TikTok, o Instagram, as redes sociais, a pessoa está muito mobilizada ali, aquilo está deixando a pessoa focada naquilo ali, né, o entretenimento ali está muito bom, e às vezes ela fica brigando, ela está com sono, mas ela não quer perder nada, ela quer continuar fazendo, né? Então, assim, não tem como seu cérebro desligar dessa maneira, né? Então, o que é o mais indicado? Tá? O mais indicado, isso é um dos componentes. O mais indicado é que você faça, né, no final do seu dia, atividades rotineiras, atividades básicas do dia a dia. Então, por exemplo, ficar com o seu bichinho de estimação ali, né, sentar um pouco com o seu animalzinho, sei lá, fazer atividades rotineiras, como, sei lá, lavar uma louça, fazer o jantar, fazer uma leitura, nada que seja muito estimulante para o seu cérebro, né? Por exemplo, dar uma volta com o seu cachorro, né? Dar uma volta, sair, passear, atividades que o seu cérebro não precisa de uma ativação, né? De um nível de energia mais alto, esse estado de alerta mais alto. Muito pelo contrário, ele precisa que esse estado de alerta esteja diminuído. Então, assim, trazer atividades corriqueiras, rotineiras, habituais, leves, que não precise de tanto desempenho cognitivo ali, cerebral, isso ajuda você a ir desligando. Ao anoitecer e desligando, né, a luminosidade do ambiente, né, não deixando todos os ambientes acesos, diminuindo as luzes, tá? Principalmente 1 hora e meia antes de deitar. Tá? Então, assim, se você tiver essa possibilidade de fazer e ir fazendo isso antes, ótimo, né? Deixar uma luzinha amarela, né? Uma luzinha baixinha, né? A luminosidade da TV, né? Tem TVs agora que tem esse controle, né? De luminosidade, abaixar a luminosidade da TV, até mesmo do celular, abaixar a luminosidade ali, né? Muitas vezes as pessoas usam aquele óculos, né? Que tira esse reflexo azul ali, alguma coisa assim, que tem essa luminosidade que atrapalha. Então, assim, tem alguns fatores, né? Tem algumas coisas que a gente pode fazer que vai ajudando aí. Então, isso é uma das questões, tá? E aí, como a gente pode ir colocando isso, né? Começou esse processo de desligamento. Como é que a gente pode fazer para induzir o sono de forma mais rápida, né? Então, assim, mudar o ambiente de sono. Então, o nosso quarto, gente, precisa ser o lugar onde a gente vai dormir. Então, existem pessoas que a gente sabe que, né, o local para dormir é um local único, é onde é a sala, é onde é a cozinha, né? E a gente já sabe que essas pessoas têm poucas possibilidades, talvez, de conseguir ter uma alteração desse ambiente para ter uma melhora nessa qualidade de sono e nessa qualidade de vida, tá? Mas tendo esta possibilidade, a gente tem que ter esse ambiente separado para a gente poder dormir, tá? E esse ambiente precisa ser como? Um ambiente com pouca luminosidade ou quase nenhuma na hora do sono, uma temperatura adequada. E o que seria a temperatura adequada? O nosso quarto precisa estar com uma temperatura mais ou menos 4 graus abaixo da temperatura que está no ambiente. Então, assim, se a gente está com uma temperatura de 20, 22 graus à noite, o ideal é que a gente deixe esse ambiente um pouco mais ventilado, né? Ou ligue um ar-condicionado, um ventilador, algo que possa refrigerar ali aquele ambiente, para que você possa diminuir em 4 graus, tá? Então, 22 graus a 18, 19 graus ali a temperatura do quarto. O que você pode fazer para ajudar também? Tomar um banho morno, um banho quente antes de dormir. 1 hora e meia antes de dormir. Porque daí o que vai acontecer? Esse quarto estando com essa temperatura assim um pouco abaixo, você tem um choque ali de temperatura entre quando você sai do banho quente e o seu ambiente, e o seu cérebro recebe essa mensagem. Opa, choque de temperatura, né? Quando cai assim a temperatura, ainda mais assim de forma mais, né, brusca, um pouco mais, é porque está no horário da gente dormir, repousar, tá? Isso vem do nosso processo evolutivo, tá? Dessa teoria evolutiva, né? Que antigamente os homens, né, precisavam dormir
em locais abertos, em cavernas, né? E ele recebia essa mensagem, assim, de que a temperatura caía durante a noite e era um momento que era o momento de repouso, tá? Então, o banho ajuda por isso, tá? E tem muita gente também que tem essa sensação de relaxamento com um banho quente, um banho demorado, né? Às vezes um banho de banheira, se você tiver essa possibilidade. Então, isso é uma das estratégias, tá? Que você pode fazer. A questão da luminosidade que a gente já falou, né? De ter pouquíssima luminosidade, de preferência nenhuma. Por quê? Porque o nosso cérebro, né? Para ele produzir ali, liberar a melatonina, né? Que ela promove essa indução do sono, para ela ser liberada, né, a nossa retina, ela precisa receber esse sinal de escuridão, tá? Então, assim, precisa estar escuro o suficiente para que essa informação, a nossa retina capte essa informação e mande essa informação para o nosso cérebro para que a melatonina seja liberada e o nosso sono seja induzido, tá? Então, a luminosidade também é nesse sentido. Barulho, som. Se uma pessoa está num ambiente onde tem um som alto, um barulho, né, ruído, alguma coisa que estiver incomodando, muito provavelmente isso vai alterar o humor dele. Ele vai ficar mais irritado, ele vai ficar mais em alerta, né? Ele vai ficar mais sensível aquele barulho. O viés dele vai ficar sempre naquilo, né? E aquilo pode deixar ele mais disperso ali, tá? Então, assim, melhorar o som do ambiente ajuda. Andréia, não tenho como melhorar, porque eu moro do lado do metrô. Eu moro numa avenida que passa muito caminhão. Eu moro do lado de um comércio, né? Pode ter milhares de fatores. Eu moro numa república, eu moro com alguém que só dorme. Tá, então, o que a gente pode minimizar aí? A gente pode usar protetor auricular, né? Ou fone de ouvido, ou a gente pode colocar, sei lá, um fone com uma música de fundo, um som, né? Que te leve a ter essa sensação de relaxamento, que possa brigar ali com aquele som que está te incomodando, tá? É o ideal? Não, mas pode ajudar e bastante. Outra coisa que a gente tem que fazer, né? É diminuir esse estado de alerta mental, tá? Então, lembra que eu comentei que a gente não tem que resolver problema à noite, né? Durante o período do sono, a gente não tem que estar com as preocupações na cabeça, a gente precisa colocar a associação de que cama, relaxamento, sono, tá? Então, atividade física, né? A gente precisa, uma atividade física mais pesada, mais puxada, ela precisa ser feita com um tempo médio ali, 4 horas, mais ou menos, né? Para uma pessoa dormir. Ah, mas eu faço atividade física pesada e durmo. Ótimo, né? Tudo bem, continue fazendo. Atividade física é bom e se está dormindo bem, melhor ainda. Agora, tem pessoas que elas ficam mais energizadas, né? Isso deixa a pessoa no estado de excitação maior e prejudica aí no sono. Então, fazer atividade física é importante? É importantíssimo, mas tem que tomar cuidado aí com essa brecha no horário. Outra coisa é evitar alimentos e substâncias, bebidas, né? Então, assim, comer algo que seja muito pesado, muito próximo da hora de você dormir, vai dificultar, né? Porque seu fluxo sanguíneo, toda a energia ali está indo para o seu sistema digestório, né? Então, assim, isso vai dificultar ali, né? Tem uma sensação de peso, de mal-estar para poder dormir. Então, comer coisas muito pesadas à noite, né? Ou mesmo, por exemplo, que tem muito carboidrato, muito açúcar, né? Você pode ter picos aí de insulina de glicemia ali, insulina durante a noite, e você pode ter uma hipoglicemia ali e você desperta. Tá? Então, isso também interfere no seu sono. Álcool interfere no sono e substâncias interferem no sono. Álcool interfere no sono? Como assim, Andréia? As pessoas bebem. Quando eu bebo álcool, eu pego no sono. Eu uso o álcool para me ajudar a dormir. Isso é verdade. O álcool, ele traz um rebaixamento do cérebro. Então, a gente muitas vezes consegue pegar no sono depois que ingere álcool. Mas o que acontece com o seu sono, né? O que acontece aí é uma modificação, é um prejuízo na arquitetura do seu sono, na qualidade do seu sono, tá? Então, assim, o sono, né, que está sendo induzido pelo álcool, ele não é um sono de qualidade como um sono natural que você durma, né? E o prejuízo que você vai ter é grande, tá? Outro prejuízo que o álcool traz, após algumas horas da ingesta de álcool,
né? Isso já pode estar acontecendo no outro dia. A gente pode ter picos ali de cortisol e adrenalina e a gente pode ficar mais ansioso, tá? Então, assim, ele pode te ajudar a pegar no sono à noite. Você não tem um sono de qualidade durante a noite, você tem a sensação que você dormiu, mas, né, você está tendo esse prejuízo. Muito provavelmente, se for fazer um teste de atenção, de memória, de concentração, talvez já tenha alguma alteração nesse sentido e você ainda pode estar precipitando ali sintomas de ansiedade e abertura de outros quadros de transtorno mental. Tá? Então, muito cuidado aí com álcool. Cafeína, estimulantes. A gente tem que entender que a cafeína, né? Chás, tem muitos chás, chá mate, chá verde, chá preto. Eles têm cafeína, tá? Tem muitas bebidas que têm cafeína, né? Então, estimulantes mesmo, né? Energéticos, alguma coisa assim, que são estimulantes. E tem medicações, pessoal, que também têm, né? Geram essa sensação de estimular, né? Então, tem medicações como os psicoestimulantes, né? Que são remédios para tratamento de outras condições, que acabam também dando essa sensação de estar desperto ali, alerta, dificulta um pouco o sono. Mas existem medicamentos que a gente toma no nosso dia a dia para dor, né, analgésicos, que contêm cafeína e que pode estar alterando o seu sono. Né? Tem medicações que você precisa tomar, mas às vezes você está tomando no horário errado. Né? Então, a automedicação, muitas vezes, pode estar acarretando em outros prejuízos. Você está resolvendo um problema e abrindo outro, né? Acarretando prejuízo em outros lugares, outros quadros aí, tá? Então, tudo isso precisa ser monitorado. Parece pouco, parece fácil, mas não é. Tudo isso precisa estar abarcado dentro da sua rotina, porque tudo isso faz com que o seu cérebro fique ligado e a gente precisa fazer o quê? Desligar o nosso cérebro. Uma outra coisa que é muito comum, né, de acontecer é nicotina. Então, o cigarro também, ele é estimulante, tá? De alguma maneira. Então, assim, fumar até 2 horas antes de dormir seria o ideal. O ideal é não fumar nada, né? Não fumar de jeito nenhum. Mas 2 horas, no mínimo, antes de dormir. Uma outra coisa para quem tem insônia crônica, que prejudica muito o sono da noite, é cochilo e soneca. Andréia, mas depois do almoço, eu sinto muito sono. É normal que a gente sinta períodos, né, de um pouco mais de sonolência durante o dia. Geralmente, depois que a gente come, a gente tem essa sensação, né, de sonolência. E as pessoas que estão com dificuldade para dormir, muitas vezes ela acaba pegando no sono ali, dando aquela, né, dormida, descansada, 20, 30 minutos, né, e dá uma sensação boa para ela ali naquele momento. Só que à noite, isso prejudica o sono, porque a gente precisa ter fome de sono. Como assim? A gente precisa ter necessidade de dormir. A gente precisa ter uma quantidade X, né, de vigília para que o nosso organismo tenha essa fome de dormir. E esses cochilos e essas sonecas, elas prejudicam, tá? Existem estratégias para a gente melhorar essa condição. Agora, tem pessoas que não têm uma insônia crônica, que ela não tem esse prejuízo para dormir e que muitas vezes esse cochilo, essa soneca aí depois do almoço, 15, 20 minutos, né? Ela é benéfica, né? Principalmente se a pessoa tem alguma tarefa, né, no período da tarde que seja desafiadora, complexa, uma tomada de decisão, uma tarefa mais complexa. Esse cochilo ali, durante esses 15, 20 minutos, né, 30 minutos ali, no máximo, ele é muito benéfico. A pessoa se sente revigorada. Lembra que o sono faz isso? A pessoa consegue fazer isso, né? Ela consegue ter mais foco, mais atenção, mais concentração, tá? Então, a soneca, ela é prejudicial como um todo? Para quem tem problemas de insônia, sim. Para quem não tem problema nenhum de insônia, ela pode ser muito benéfica, tá? Então, uma outra coisa que a gente, né, precisa ficar atento aí. Uma questão que a gente precisa monitorar, né, essa pressão para dormir que eu falei, né, o impulso de sono. Quanto que o nosso corpo, né, coloca essa pressão, né, para que a gente comece a dormir ou mantenha o sono. E para que isso aconteça, gente, para que a gente tenha essa pressão de sono, porque o nosso corpo sinta essa necessidade, a gente precisa ter um número X, um tempo X de privação de sono, tá? No momento certo, não à noite, no momento ideal, tá? Então, assim, ficar muitas horas também deitada, dormindo, muitas vezes, né? Eu não dormi essa noite. Então, assim, no outro dia eu vou compensar. Eu vou ficar 12, 15 horas dormindo.
muito provavelmente à noite, né, você pode começar a ter, assim, não consigo dormir, né, dormir até quase agora há pouco. Então, isso pode ser um ciclo, tá, que vai se estendendo aí, você pode começar a ter alteração aí no seu sono. Então, essas são algumas das coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né, para melhorar alguns componentes que vão ajudar, né, no nosso ambiente aí, estratégias que a gente pode adotar no nosso dia a dia para melhorar, para a gente induzir o nosso sono. E o que mais que a gente tem que fazer? Né? Depois disso, o que mais que a gente tem que fazer? Além disso, o que mais que a gente tem que fazer? Aí vem as estratégias relacionadas à TCCI, tá? Que eu vou ensinar aqui agora para vocês. Como é que é esse tratamento e o que a gente precisa fazer para melhorar aí, para se livrar dessa insônia, para se curar dessa insônia aí que está trazendo muito prejuízo na sua vida. Você conseguiu identificar aí no seu dia a dia, né, algum desses fatores que a gente conversou até agora? Você acredita que uma dessas estratégias que eu passei aqui para você pode te auxiliar no seu dia a dia? Né, você identificou que uma dessas coisas pode estar prejudicando o seu sono? Me conta, né? Conta aqui embaixo para mim, para eu entender. Né, se ficou claro para você. Você está gostando desse conteúdo? Você está aprendendo com esse conteúdo? Né? O que está faltando, né, para você ficar mais atualizado sobre isso? Vamos entender, né? Deixa eu entender junto com vocês o que eu posso estar trazendo para poder ajudá-los ainda mais nesse contexto. Agora, veja, eu vou trazer mais uma informação. Veja se faz sentido para você, tá? Se for fazendo sentido ou se tiver alguma dificuldade, vai comentando aí embaixo, né, à medida que você está escutando esse vídeo, para eu poder responder, tirar essa sua dúvida, tá? Então, vamos lá. Além de todos esses fatores que a gente falou da higiene do sono, de ter um tempo certo para ficar acordado, para poder ter sono à noite, fome de sono, estratégias no ambiente, né? Qual que é outra coisa que a gente precisa entender, né? A gente, no tratamento, o que a gente precisa fazer? Uma psicoeducação. Tá? Uma psicoeducação sobre o sono. E o que é psicoeducar sobre o sono? A gente tem que contar para o paciente, né? Contar para você aí de casa, né? Como é que é um sono adequado, um sono esperado, de qualidade, sobre os mitos que pode estar acontecendo, as crenças que você pode estar tendo sobre o que é um sono ideal, quanto que você deveria dormir de fato, as ideias que você tem sobre o sono. Então, muitas pessoas acreditam, veja se esse é o seu pensamento também, veja se você tem essa crença. O ideal para que eu tenha uma noite satisfatória, adequada de sono, são 8 horas por noite. Essa noite, eu tive 7 horas de sono. Eu já não tive uma boa noite de sono. Eu só vou ter uma boa noite de sono quando eu estiver dormindo 8 horas por noite. Isso, muitas vezes, pode ser um mito. Eu preciso levantar cedo e dormir cedo. Isso também pode ser um mito para você, porque a gente tem outros componentes no nosso sono, né? A gente tem um cronotipo, tá? Que é assim, se é matutino, vespertino, diurno, né? A gente tem um cronotipo, né? Todos nós temos essa necessidade de dormir à noite, né? Mas tem pessoas que conseguem melhor desempenho acordando um pouco mais cedo, acordando um pouquinho mais tarde, tem mais energia no período da tarde, no período da manhã. Então, tudo isso também tem que ser levado em conta, né? Então, trazer para você, achar que você precisa dormir tantas horas por dia, que você precisa ficar acordado, né, tantas horas, ou que você precisa acordar às 5 e dormir às 9, né, aquilo que a gente escuta por aí, ou só acreditar, né, que fazer essas estratégias primeiras que eu te disse já vai resolver o seu problema de insônia, né? Ou ficar assimilando, né, informações rasas, enviesadas, né, que a gente tem esse acesso. Isso pode fazer com que você vai criando pensamentos, né? Lembra daquelas preocupações com relação ao sono? Com relação ao seu sono que estão te dificultando de você dormir, né? Então, às vezes você está tendo uma boa qualidade de sono e você está tendo uma ideia de que você não tem, porque você não dormiu tanto de horas, porque você não dormiu a hora que você deveria dormir, porque você não despertou a hora que você precisaria despertar, tá? Então, assim, isso tá acontecendo com você, isso acontece com a maioria de nós, né? Mas a gente precisa
lançar luz, né? Assim, ficar atento a esse tipo de pensamento, tá? Esses mitos que a gente vai criando com relação ao sono. Então, a pessoa ser psicoeducada com relação, né? O que de fato, né, é dormir, sentir sono, sentir dificuldade para dormir ou não, quanto que isso está prejudicando no seu dia a dia, entender esse funcionamento relacionado ao sono é muito importante, tá? E como é que a gente entende, né, que a pessoa vai ser beneficiada com essa psicoeducação? Porque muitas vezes ela tem uma crença fiel nesses pensamentos, né? Então a gente precisa começar a normalizar essa variação, né? Essa variação no sono das pessoas, né? É normal que a gente fique algumas noites sem dormir. É normal que a gente tenha sono ruim em alguns dias, por alguns momentos, né? Que a gente tente recuperar esse sono perdido aos poucos. Isso é natural. Isso não é nenhum adoecimento grave, tá? Então, assim, não é porque eu não tô dormindo neste período que eu estou doente ou eu perdi a minha capacidade para dormir, tá? Então, assim, e a preocupação excessiva com isso também precisa ser desmistificada, tá? Porque às vezes a sua preocupação tá muito relacionada a essas coisas que você tá acreditando aí, que você escutou falar, ou que você acredita que tem que ser, né? E sempre que a gente tem uma regra de que tem que ser alguma coisa, a gente já sabe que o nosso cérebro ali vai ter luta e fuga, e ele vai ficar em alerta, tá? Uma outra coisa, né, que a gente já falou um pouquinho, como é que a gente faz esse controle dos estímulos, né? Por que a gente precisa controlar esses estímulos para dormir? Porque ajuda na nossa qualidade de sono, né? E também ajuda a reduzir a ansiedade. Então, como que a gente pode fazer isso? Essa redução de estímulos, né? Entender, gente, que a cama tem 2 objetivos ali, né? Que a gente pode deixar restrito à nossa cama, que é dormir e namorar, né, para atividades sexuais. Além disso, a nossa cama não é ambiente para leitura, a nossa cama não é ambiente para a gente assistir televisão, para a gente comer pipoca, para a gente discutir TDR, né? Usar a cama para dormir e para atividades sexuais, tá? Então, controlar o estímulo pode ser desta forma, a gente já tá controlando, tá? Ah, tô na cama, não consegui dormir, passou daqueles 30 minutos lá que eu tô tentando dormir, eu não consigo dormir, levanto. Eu não vou ficar ali me batendo, me virando, tá? Eu levanto da cama, tá? E volto pra cama só quando eu tiver com aquela vontade de dormir, aquela fome de sono lá, eu tô brigando ali com sono, eu volto pra cama nesses momentos, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é deixar esse ambiente um pouquinho mais relaxante, tá? Na hora de dormir. Então, antes de ir pra cama, escutar uma música que pode tranquilizar, ler um livro, né? Práticas de respiração e de relaxamento, tá? E práticas de relaxamento a gente pode incluir também não só nesses momentos, tá? Porque existem técnicas de relaxamento, gente, para adormecer, para pegar no sono. Então, existem técnicas muito específicas para isso, tá? Mas o relaxamento em si, ele precisa acontecer, né, ao longo do nosso dia. A gente precisa ir fazendo, né, tendo estratégias ao longo do dia para ir desafogando daquela tensão do dia a dia, né? Conseguir ter aqueles momentos, né? Eu falo de descompressão, né? Então, técnicas de relaxamento, elas precisam ser associadas à nossa rotina. A gente precisa ter isso no nosso dia a dia. Não é relaxar só quando está muito cansado, ou só nas férias, ou só no final de semana. No dia a dia, a gente precisa ter esses momentos de descompressão. Uma outra coisa é tirar o relógio, evitar, né, controle de estímulo, evitar ficar olhando no relógio. Porque você imagina, você tá ali, né, brigando contra o sono, vou dormir às 11 horas. Passa um pouco, você olha 11h15. Passa um pouco, você olha 20 para meia-noite. Passa um pouco, você olha 00:10, né? O que vai acontecendo ali com você? Você vai ficando mais tenso, mais em alerta, mais você vai tendo dificuldade para dormir. Ou em outra situação, você tá ali dormindo e desperta no meio da noite. Quando você olha 2h, 3h, a hora crucial lá, né, da madrugada. O que vai acontecer? Já vem uma preocupação. Agora, é natural acordar muitas vezes no meio da noite? Se você acorda no meio da noite para ir ao banheiro, para beber água, ou tem despertares, né, à noite, mas você volta a pegar no sono, né, em 20, 30 minutos, tá tudo bem, é natural, isso acontece.
Tá tudo bem com você, tá? Não precisa se preocupar com isso. É natural que a gente acorde em alguns momentos, tá? E se você conseguir pegar no sono em 20, 30 minutos, ótimo, joia, tá? Fique tranquilo. Então, essas são estratégias de controle ali dos estímulos que a gente precisa ter, tá? Outra coisa, né, a gente pode fazer uma restrição de sono, mas para que a gente tenha melhor eficiência. Então, reduzir o tempo que a gente fica na cama. Eu não sei se com você aí é parecido, né? Mas eu, muitas vezes, fiz algo assim, comportamentos assim. Muito cansada, eu ainda não estava com sono, mas muito cansada eu fui me deitar. Então eu fui assistir TV, eu fui ler na cama, eu fui ficar ali só batendo papo, conversando com meu marido, né? Fiquei ali, né, jogando o tempo fora, até a hora de eu começar a ter sono. Em muitos momentos a gente consegue adormecer e pegar no sono, mas assim, ficar esse tempo na cama antes de ter esse sono não é legal. Então a gente precisa começar a ir para a cama só nos momentos que a gente tiver com muito sono. Então reduzir esse tempo de ir para a cama, sabe, de forma muito antecipada. E outra coisa que a gente pode fazer também é entender quanto tempo que a gente está demorando ali, sabe? Do horário que a gente foi se deitar até a hora de fato que a gente está com sono, né? Porque isso pode trazer uma percepção de que a gente está com um problema de sono. Mas muitas vezes é que você foi deitar sem estar com sono. Né? No momento que você estava com sono, né, demorou muito do tempo que você já estava lá deitado. Então a percepção que você tem está enviesada. É de que você está com dificuldade para dormir, porque já fez 2 horas que eu estou aqui na cama e ainda não dormi. Mas, né, você foi para a cama com sono, cansado, né? Ou você foi para a cama fazer outras atividades, né? Então isso também é uma estratégia que a gente precisa colocar, né, no tratamento. Uma outra coisa, quando a pessoa está com muita dificuldade para dormir, que a gente pode utilizar dentro das técnicas da terapia cognitiva para insônia, é uma situação que a gente chama de intenção paradoxal. Né? E o que seria isso, a intenção paradoxal? Você fazer o esforço ao contrário, né? Você começar a brigar para não dormir, sabe? Então, assim, eu tô com sono, não vou dormir. Eu tô com sono, eu não vou dormir. Eu tô com sono, eu não vou dormir, tá? E por que muitas vezes a gente elege, né, a intenção paradoxal aí como uma estratégia para ajudar, né, nesse controle aí dos estímulos? Porque às vezes a pessoa precisa desmistificar essa questão de que ela tá brigando para dormir. Tá brigando para dormir. Sabe? Então a intenção agora ela vai brigar para não dormir, para não pegar no sono. Isso muitas vezes, né, sendo aplicada de forma correta, né, dentro das sessões, né, monitorada ali de forma certinha, isso ajuda muito, isso faz parte do tratamento. Técnicas de relaxamento, como a gente já falou, isso pode ser uma respiração, isso pode ser uma atenção colocada em partes do nosso corpo, isso pode ser relaxamento muscular progressivo, isso pode ser escutar uma música relaxante, né, colocar alguma coisa ali. Eu não consigo, Andréia, ficar sem ligar a TV ali. Ok. Então, colocar um programa ali que não desperte a sua atenção. Sabe, algo monótono? Sabe, no dia a dia, algo monótono? O seu cérebro precisa ficar ali com aquele tédio, aquela chatice ali, tá? Para ele poder conseguir dormir. Outra coisa que a gente pode fazer para o tratamento da insônia, né? E esse daqui, gente, é o pulo do gato. Então, assim, todas as outras coisas, talvez a gente consiga implementar sozinho em casa, né? Com o passar do tempo, estudando, lendo alguma coisa sobre o sono, né? Assistindo aqui os episódios, né? Tendo essas informações atualizadas, baseadas em evidências científicas, né? Com bons teóricos, né? Sobre o sono, sobre o tratamento para insônia. Mas, em casos mais agravados, né, a gente precisa tentar trabalhar com uma reestruturação cognitiva. Então, o que acontece? Né? Veja aí se para você faz sentido isso. Muitas vezes, né, quais são os pensamentos que vêm na cabeça da pessoa na hora que ela vai dormir? Será que eu vou demorar para dormir? Será que vai ser mais uma noite
de angústia, de insônia. No outro dia eu vou estar um fracasso, porque ele já está passando por isso, né? Você já está ficando sem dormir. Você sabe que quando você chega lá no trabalho, né, tá todo mundo alegrinho, contente, né? E você começa a imaginar, nossa, ele dormiu bem, ele teve uma ótima noite de sono. E eu tô aqui, né? Eu tô aqui me esforçando para que ninguém perceba que eu não tive uma noite de sono boa, que eu não tô irritado, que eu não tô cansado, que eu tô produzindo aqui, né? Ou muitas vezes você já tá num grau de que você já tá tendo aquele absenteísmo, né? Você não, né, tá faltando no trabalho, né? Ou mesmo se você estiver indo ao trabalho, né, você tá ali. Você tá ali, né? O corpo está, né? Mas a alma, a gente diz, a concentração, a atenção tá em outro lugar. Então, assim, imagine, né, que você já tá passando por isso, né? Então, à noite, que tipo de pensamento vai vir na sua cabeça? Né, de que assim, vai ser mais um dia de cão, mais um dia de sofrimento, mais um dia comigo falhando, mais um dia me esforçando para que as pessoas não percebam, né? Mais um dia olhando para você, se julgando, se avaliando, né? E assim, fazendo uma avaliação de que talvez você tenha perdido ali, né? Você não consegue dormir, você tem um problema, né? Eu precisava dormir agora e eu não consigo. E aí, o que você vai tentando fazer? Né? Eu não dormi, então você vai fazendo aquelas estratégias erradas lá. Essa noite eu não dormi, vou fazer uma estratégia aqui. Essa noite eu vou pra cama mais cedo, vou tentar ir dormir mais cedo. O que acontece? Você fica ali se batendo e não dorme. Amanhã eu vou tirar uma soneca no meio do dia. Tá, amanhã eu vou deixar a TV ligada pra distrair, pra ver se eu consigo dormir. Eu vou mexer no meu celular. Então eu vou tendo comportamentos e estratégias que vão prejudicando, ela não vai facilitar o meu sono, muito pelo contrário. E à medida que eu vou fazendo tudo isso para aliviar lá aqueles meus pensamentos e a minha angústia que eu tô tendo, a minha ansiedade, tá? Isso prejudica mais o meu sono. E aí, o que eu começo a ter? Mais pensamentos. Eu nunca mais vou conseguir dormir. Eu vou falhar, tá? Então, a pessoa começa a ter erros, tá, de pensamento, são distorções cognitivas. Então ela começa a pensar de que, porque ela teve uma noite ruim, essa noite, que todas as noites da vida dela serão iguais, que nunca mais ela vai ter uma noite de sono adequada, que nunca mais ela vai ser a mesma pessoa, de que um dia ela pôde dormir e nunca mais ela vai poder dormir, né? E a pessoa vai tendo esses pensamentos, gente, e ela vai tentando fazer estratégias para aliviar isso e para ver se ela consegue dormir, e ela vai tentando de tudo, né? Porque vai dando um desespero tão grande, para quem já teve insônia, para quem já teve dificuldade de dormir. Eu tenho esse diagnóstico, né, de transtorno de insônia. Já tô conseguindo dormir depois do tratamento. Teve um período da minha vida que eu tive que usar medicação, né? E eu descobri esse diagnóstico de transtorno de insônia comórbido com um outro diagnóstico, tá? Então, assim, eu precisei passar por vários tipos de tratamento. Então, no momento que eu tava com essa dificuldade, né, assim como você, eu também me desesperava à noite, né? Eu dizia que às vezes eu tava ouvindo as formigas andando, né? Porque assim, era um silêncio tão grande e era tão ameaçador para mim aquele silêncio, porque, né, eu olhava para o lado do meu marido dormindo, eu sabia que no quarto ao lado dos meus filhos estava todo mundo dormindo, não tinha um barulho, né, como se eu estivesse escutando os menores ruídos, eu estava atenta, eu estava hiper alerta, né, então assim, isso me causava uma angústia, um desespero tão grande, né, que a primeira oportunidade que eu tive, eu fui um médico, olha, eu preciso de um remédio para dormir, né, porque minha ideia era aquela, eu tô com algum problema, eu preciso tomar um remédio, e eu vou dormir, e isso aconteceu, e eu dormi com o remédio, mas a minha insônia não foi tratada naquele primeiro momento. A minha insônia não foi tratada, né? A minha ansiedade, que foi gerada por conta da dificuldade de dormir, foi tratada, mas não foi tratada meu transtorno do sono. Então, o que aconteceu? Eu voltei a ficar com insônia depois que eu tirei o remédio, né? Então, veja como isso é um ciclo vicioso aí, né? Então, meus pensamentos à noite eram esses, eram os mesmos, né? Então, eu tentava fazer de tudo. Eu tomava chá, eu tomava probiótico não, eu tomava magnésio, sabe? Tudo que falava pra mim que era bom pra dormir, eu fazia. Tudo que falava pra mim que era bom pra pegar no sono, eu fazia. Todas as estratégias de tentar tirar cochilo, de tentar dormir de dia, de tentar compensar o sono, de tentar dormir num quarto separado, porque eu achava que talvez pudesse ser o barulho, né? Tudo eu tentei fazer, né? Eu ia, às vezes eu levantava, eu tinha vontade de ir no banheiro, eu não ia, porque eu acreditava que se eu
né, fosse ao banheiro, eu abrisse os olhos, eu não ia mais dormir. Mas eu passava a noite inteira ali com os olhos fechados, mas na cama. Então, veja, é muito sofrimento, né? É muito angustiante. E saber que tá na hora de você levantar e você passou a noite acordada, tá? Então, assim, isso vai gerando uma sensação, a nossa autoestima vai ficando rebaixada, a nossa autoeficácia vai ficando diminuída. E isso vai potencializando, né, com que isso fique crônico. Então, trabalhar essas crenças, esses pensamentos, né, normalizar esses tipos de pensamento, trazer pensamentos mais realistas, né, ponderação, trabalhar essas distorções cognitivas é muito importante, tá? Para que a gente possa tratar a insônia. E o mindfulness, ele está tendo ótimas evidências, né, para o tratamento da insônia. O que é o mindfulness? É meditação, Andréia? Não, mindfulness não é meditação. Você pode meditar fazendo mindfulness? Pode, né? Agora, o que é mindfulness? É você aprender a focar a atenção de forma intencional no momento presente. Como é que isso ajuda na minha insônia, né? Como é que a gente tem que fazer esse treinamento? Não é na hora de dormir, tá? Na hora de dormir tem técnicas de relaxamento para dormir, mas atenção plena e mindfulness é você começar a fazer isso no seu dia a dia. Ai, mas eu já sou calma, Andréia, né? Eu consigo fazer mindfulness. Talvez você nem precisasse fazer atenção plena se você é tão calmo, né? Se você consegue viver ali uma coisa de cada vez. Mas as pessoas que são mais agitadas, mais ansiosas, têm mais dificuldade, né, de se acalmar, são as pessoas que talvez mais precisem. E precisa desse esforço, precisa treino, né, de colocar o nosso foco naquilo que está acontecendo. Então, assim, botar a atenção no momento presente. Isso ajuda com o quê? Com que a gente faça uma difusão dos pensamentos, não fique mergulhada nesses pensamentos de preocupação. Faz com que a gente viva, sinta as sensações daquilo que a gente está vivendo naquele momento, né? Consiga ter um time, um gap para tomar decisões. Como é que eu posso fazer isso, Andréia? Então, por exemplo, você pode usar uma estratégia, né, de começar a treinar mindfulness no seu dia a dia, não só na hora de dormir. Você pode fazer esse treino na hora de dormir? Também pode, né? Isso quer dizer que você vai dormir em seguida? Não, mas você pode pegar no sono também. Você pode colocar o foco, por exemplo, na sua respiração. Né? Então, assim, mas com uma cautela de, assim, muitas vezes a pessoa acha que tem que respirar de determinado jeito, regra rígida, e aí a pessoa vai ficar desperta. Mas uma estratégia que você pode fazer é, por exemplo, fazer uma respiração ali, e perceber com seus sentidos, tá? Então, assim, perceber o movimento do ar entrando, o movimento do corpo, né? Então, assim, o diafragma, a barriguinha subindo, abaixando, perceber, né, o ar entrando, né? Ou perceber as sensações corporais, tá? Então, como é que tá a temperatura ali daquele ambiente, como é que você tá se sentindo, o seu corpo encostado na cama ou na cadeira, né? Você vai usar os seus órgãos do sentido para colocar atenção nessas coisas. Ah, mas eu dispersei. E é isso mesmo que vai acontecer. O nosso cérebro faz isso o tempo todo. A gente dispersa. E nessa dispersão, talvez a gente volte ali para os pensamentos de preocupação, de ansiedade, de ruminação, de depressão, de outras coisas que não estão acontecendo ali naquele momento. E isso já altera o nosso humor, as nossas emoções, e a gente pode começar a ter um looping ali de sensações, de emoções muito negativas, né? E começar tudo de novo. Então, a gente precisa aprender a se conectar com o momento presente, gente. Se desfusionar da nossa cabeça. Os nossos pensamentos, eles são só pensamentos. Eles nem sempre são reais. Eles nem sempre são verdadeiros. A gente precisa fazer esse questionamento daquilo que passa na nossa cabeça, tá? Então, o mindfulness, ele vai ajudar com que a gente viva o momento presente. Isso, ao longo do tempo desse treino, talvez quando a gente for dormir e a gente estiver tendo essas preocupações, né, relacionadas ao sono, relacionado ao remédio, relacionado a esses mitos que a gente tem na hora de dormir, a gente consiga desconectar disso.
tá? Desconectar e botar o nosso foco em algo que vai nos ajudar naquele momento, né? E não é aquela briga, eu não quero pensar, eu quero dormir. É diferente, tá? Então, assim, isso está sendo usado para tratar a insônia e tem evidências muito boas, né? Que elas ajudam demais nesse tratamento. Essa é uma outra estratégia que a gente precisa colocar aí nesse pacote para tratar a insônia. Então, veja quanta coisa eu disse aqui para vocês, né? Agora, implementar todas essas coisas, né? Quando você já tem uma insônia crônica, precisa de cautela, precisa de um profissional que saiba fazer isso no momento certo, de forma adequada. O tratamento para insônia, né? A TCCI, ela tem um número de sessões específica, muitas vezes de 8, né? 6, 8, 10 sessões, né? Isso é só um número, é uma base para tratar, tá? Mas a gente pode ter mais, a gente pode ter um tempo, né? Isso não é o mais importante, né? O tempo que a gente leva para tratar isso, mas é a forma, como a gente trata, para que isso não retorne, tá? Então, assim, pessoal, tem que ser um tratamento feito por um profissional capacitado para fazer isso. Porque muitas dessas estratégias que eu falei aqui parecem muito simples, mas elas precisam ter o time certo, a hora certa, o momento certo, né, para ser aplicado da forma correta para cada um de nós. Tá? Então, assim, coisas mais básicas do nosso dia a dia, faça, implemente na sua vida, né? Eu trouxe tudo isso aqui para que isso possa te ajudar no seu dia a dia, na sua rotina de sono, na sua higiene de sono, para que você possa ter melhor qualidade de vida, tá? Mas se tratando de algo mais agravado, de alterações no sono mais significativas, busque ajuda o quanto antes, né? Não vai deixando com que essas situações vão sendo perpetuadas, cronificadas. Porque o sono, ele tem um potencial imenso, né, de prejudicar a nossa vida de formas, assim, globais, tá? E de ser precipitadores também de abertura de outros quadros de transtorno mental, tá? Então, assim, busquem ajuda um quanto antes, busquem, né, canais, informações onde vocês possam ter esse respaldo científico, tá? Aqui no Psicologia e Evidência, onde você vai ter isso, com certeza, né, informações respaldadas, com as melhores evidências. Eu quero trazer sempre essas atualizações para vocês, né, o padrão ouro de tratamento para cada uma dessas coisas, e vou trazer também, né, aqui no meu canal, dicas práticas de como você vai fazer aí no seu dia a dia, tá? Acordei no meio da noite, como é que eu faço para voltar a dormir? Eu tive um problema lá com determinada situação, como é que eu faço para relaxar ali naquele momento, para pegar no sono, tá? Então eu vou deixar várias dicas aqui para vocês no canal, para que vocês possam fazer aí no seu dia a dia, tá? Com exemplos bem práticos. Então eu agradeço a sua companhia, espero que tenha ajudado, vai ter muito mais informações sobre isso e continue mandando as suas perguntas, deixe as perguntas aqui embaixo, curta, compartilhe com pessoas que possam ser beneficiadas por esse conteúdo, e nas minhas outras redes sociais também, nas minhas caixinhas do Instagram, vai lá, deixe perguntas, sugestões, para que eu possa tá trazendo esses conteúdos aqui e poder também privilegiar o maior número de pessoas possíveis, né? Porque eu tô tentando trazer os conteúdos que as pessoas estão pedindo, já tem bastante coisa lá no canal, tá bom? Então, um beijo enorme para vocês e até o nosso próximo episódio.